Em uma região agitada de Nova York, na Rua 57, entre a 6ª e a 7ª Avenidas, está o Hotel Park Hyatt, um luxuoso hotel de frente para o Central Park. Ali, em 16 de setembro de 2024, entre vidros fumê, tapetes brancos e louças caras, caía um dos homens mais poderosos do entretenimento mundial. Sean Combs, conhecido como P. Diddy, foi algemado. A acusação contra Sean Combs descreve uma vida de luxo, celebridades, violência e orgias sexuais. Mas agora, o rapper está confinado numa cela dormitório deste presídio, no bairro do Brooklyn, em Nova York. Um final surpreendente para uma longa carreira de sucesso. Produtor, empresário, multimilionário. O rosto de campanhas, festas e premiações, foi acusado de tráfico sexual, extorsão e transporte para fins de prostituição. Crimes cuja soma de penas poderiam decretar uma prisão perpétua. P. Diddy não era só uma estrela, era uma constelação inteira no universo do hip-hop. Responsável por impulsionar carreiras como as de The Notorious Big e Mary J. Blige. Comandava selos musicais, marcas de moda, destilarias e pessoas. Sua imagem era um símbolo do sonho americano, de que é possível um homem negro de classe baixa ascender e chegar ao topo. Até que o homem, que parecia inabalável, ruiu. A história dessa queda começa em novembro de 2023, quando a cantora Cassie Ventura denunciou o ex-namorado por uma série de violências sofridas durante o relacionamento. O vídeo é chocante. Gravado pela câmera de segurança de um hotel em Los Angeles em 2016, mostra o cantor de rap e produtor musical Sean Combs, também conhecido como Puff Daddy e P. Diddy, agredindo a socos e pontapés sua então namorada, a cantora Cassie Ventura. O vídeo mostra Cassie tentando fugir. Ela chama o elevador. Diddy corre pelo corredor, encontra a cantora e a espanca. Depois, a arrasta de volta ao quarto. Cassie incluiu o vídeo num processo contra Diddy em 2023, que foi encerrado com pagamento de milhões de dólares em indenização. Estupro, violência física, coerção sexual. O processo de Cassie foi encerrado fora dos tribunais, mas acabou desencadeando uma verdadeira onda. Outras mulheres surgiram, uma depois da outra. E então, mais e mais vítimas, incluindo ex-funcionários do artista. Uma das mulheres alegou ter sido estuprada quando tinha 13 anos. Segundo o advogado das vítimas, mais de 100 pessoas já relataram abusos. Uma modelo, uma ex-cantora, uma testemunha oculta, um ex-assistente, um homem que em 1997 disse ter sido drogado e abusado por Diddy. Depoimentos descreviam essas e outras cenas de horror. Drogas em copos, câmeras escondidas, ameaças, gravações usadas como chantagem. Os promotores dizem que ele usava promessas de impulsionar carreiras no entretenimento se elas fizessem o que ele pedia. E quando ele não conseguia o que queria, a acusação diz que Combs e seus associados recorriam a atos violentos, incluindo espancamentos, sequestros e incêndios criminosos. A acusação diz que ele chegou a pendurar uma pessoa em uma sacada. Combs e seus advogados negam todas as acusações e alegam que os encontros foram consensuais e que não houve coerção ou atividade criminosa. E depois de quase 2 meses de julgamento, nesta quarta-feira, o júri de Nova York chegou a uma decisão. O júri chegou a um veredito no caso do rapper americano. Os 12 jurados o consideraram culpado em 2 das 5 acusações. Ele foi considerado inocente também da acusação mais grave, que era crime de associação ilícita. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é P. Diddy, um dos maiores escândalos sexuais da indústria musical. Quem é o astro do hip-hop que construiu um império e foi condenado por transporte com fins de prostituição, mas absolvido por crimes mais graves? Eu converso com Carolina Cimente, correspondente da TV Globo nos Estados Unidos, e com Kaique Matos, jornalista do G1 e produtor de conteúdo sobre hip-hop. Quinta-feira, 3 de julho. Carol, você acompanhou esse julgamento todo, então eu vou te pedir para começar nos dando um pouco do clima desse julgamento. Teve muita gente que falou num espetáculo midiático dentro e fora do tribunal.
uma celebridade desse tamanho e riquíssima, né, com bilhões de dólares, né, com B, ser levada ao tribunal, ser acusada, principalmente, né, de crimes envolvendo sexo, envolvendo violência doméstica e com a existência de um vídeo. O caso ocorreu em 2016 em Los Angeles, mas o vídeo só veio à tona ano passado. Que é horrível enfim, que é super incriminante, né? Não tem como uma pessoa sair inocente depois daquelas imagens se tornarem públicas. Esse homem ser levado a um tribunal foi algo muito significativo. O público dele é todo mundo, mas muitos negros. Então, muitos negros, homens e mulheres, assistindo a esse julgamento diariamente, fazendo fila cedo de manhã para entrar, para assistir lá dentro do tribunal, já que foi um julgamento não televisionado. Não podia entrar com celular, não podia entrar com computador, nada, assim, mais limitado até do que foi o julgamento do presidente, que era então ex-presidente Trump, aqui em Nova York, no ano passado. Então, realmente uma quantidade enorme de público, de pessoas que queriam ver ele. Ele chegou por volta de 9 da manhã aqui ao tribunal, usando um suéter amarelo, bastante abatido, cabelos brancos, barba por fazer, bem diferente daquela imagem, né, do poderoso, do magnata, do hip hop americano que a gente está acostumado a ver. Chegou cabisbaixo, no momento que ele se sentou, ele colocou as mãos, né, em posição de oração. Às vezes que eu entrei na sala para acompanhar mais de perto, as pessoas já se conheciam, eram grupos que frequentaram aquele lugar ao longo desse tribunal, por curiosidade, tinham opiniões e acompanhavam como se fosse uma série, assim, com realmente muita curiosidade. E essas pessoas eram necessariamente apoiadoras dele, críticas, ou simplesmente, como você acabou de citar, apenas curiosas participando de um momento importante ali? Essas pessoas se diziam curiosas e sempre assumiam, não, ele tá errado, ele fez muitas coisas erradas, ele merece ser condenado, mas elas também diziam que esse julgamento tinha ganhado uma dimensão maior do que os crimes dele, por ele ser um homem rico, negro, poderoso, e também por ele ter provocado a indústria, né? No ano passado, ele processou uma marca gigantesca de bebidas alcoólicas, com a qual ele tinha uma parceria durante muitos anos, e processou essa empresa por racismo. E acabou não ganhando porque eles fizeram um acordo e essa empresa pagou 200 milhões de dólares para ele. Mas quando ele não foi condenado pelas 5 acusações, somente pelas 2 mais leves, né, essas pessoas comemoraram. Então tinha assim uma sensação de que era um julgamento justo de um homem que tinha cometido crimes, que tinha errado, mas tinha muito comentário assim de que os promotores estavam tentando condenar ele por mais coisas do que ele tinha feito, estavam tentando prisão perpétua. Já que você tocou nesses pontos, né, das acusações contra ele, vamos delineá-las, então, separando as acusações que levaram à condenação e aquelas que foram desconsideradas. Então, são 5 acusações formalmente que a promotoria organizou né, ao longo desses meses de preparação. A mais grave delas todas é de associação criminosa, né, o famoso racketeering, que basicamente é uma acusação que foi criada décadas atrás em julgamentos de gangsters, de mafiosos em Nova York, buscando uma condenação mais longa, para toda a vida, basicamente. E depois, obviamente, esse racketeering, essa associação criminosa, que eu também gosto de dizer que é quase uma formação de quadrilha, porque ele não estava agindo sozinho, né? A argumentação era essa, que ele tinha apoio, ele estava sendo auxiliado por um número de pessoas, de funcionários dele, e por isso é um dos motivos pelo qual seria uma associação criminosa ou uma formação de quadrilha, e essa é a acusação número 1 e a mais grave de todas, a que poderia dar prisão perpétua se ele fosse condenado. Ele também foi acusado 2 vezes de tráfico sexual e de transporte
para prostituição ou de facilitação para a prostituição. O que é transporte para a prostituição? Quando ele pagava uma passagem, transportava uma pessoa específica para que participasse dessas festas sexuais, né? Desses momentos que a gente ficou sabendo muitos detalhes ao longo desse julgamento, que envolviam violência, uso de drogas, muito sexo, e ele assistindo tudo isso, em geral, envolvendo alguma namorada dele, principalmente a Cassandra Ventura, que foi uma artista, uma cantora que namorou com ele 10 anos e que prestou depoimento durante uma semana, deu detalhes de como esses eventos aconteciam. Entre os convidados, nomes da alta sociedade, como os atores Leonardo DiCaprio, Will Smith, o casal Jay-Z e Beyoncé, e até mesmo o então empresário Donald Trump, hoje presidente dos Estados Unidos. Do lado de fora, as festas de Diddy eram as mais cobiçadas. Do lado de dentro, relatos de drogas, orgias e tráfico de mulheres para exploração sexual. Este funcionário, que prefere não se identificar, relata o que aconteceu numa dessas festas. Ele olhou para as duas meninas e disse: "Vem cá, vocês." Depois ele foi para o quarto dele com elas e só saiu de lá 24 horas depois. Com certeza eram menores de idade. Então são 5 acusações. Associação criminosa, a mais grave delas. A acusação número 2 é tráfico sexual, que ele foi acusado 2 vezes por causa da Cassandra Ventura, namorada dele, e também por uma outra mulher com quem ele teve um relacionamento que se manteve anônima, que durante todo o julgamento ficou conhecida como Jane. Esta advogada afirma que já apresentou à justiça uma série de denúncias de crimes supostamente cometidos por Sean Combs. Estou alertando sobre Sean Combs há anos. Uma das minhas clientes acusa Diddy e amigos de terem estuprado ela brutalmente. Mesmo com medo, esta mulher decidiu contar os momentos de pânico que viveu com o rapper. Sean Combs had a knife and had it. Sean Combs tinha uma faca e enfiou na minha boca. Ele ameaçou cortar minhas bochechas. Foi em março de 2018. Segundo o relato da vítima, Sean fez mais ameaças. Disse que me deportariam para outro país e que eu nunca mais veria minha família. E também acusação número 3 e número 5, transporte para fins de prostituição ou facilitação para prostituição. E aí o que aconteceu? Ele foi inocentado de 3 dessas acusações. Ele foi inocentado da associação criminosa, que era a mais pesada de todas, foi inocentado de tráfico sexual, nos 2 casos, tanto da Cassandra quanto da Jane, e foi condenado nas acusações de transporte ou facilitação para prostituição, que podem ter pena de até 10 anos cada uma delas. A gente só vai saber isso, enfim, daqui a algumas semanas, quando o juiz definir a pena dele. Mas, basicamente, foi uma grande vitória para ele, porque é uma condenação, mas é uma condenação com sabor de vitória, porque das 5 acusações que ele tinha, ele foi considerado culpado apenas pelas 2 das mais leves. Toda a base da defesa dele levava em consideração que sim, ele cometeu erros, ele foi culpado de violência doméstica, ele não é santo, mas usavam a comunicação dele com essas mulheres, por mensagem, por e-mail, todo tipo de comunicação que eles conseguiam provar de que elas, na verdade, participavam porque queriam, né? Mostrando mensagens delas dizendo: e aí, vamos mais uma? E elas diziam: sim, não vejo a hora, eu estou sempre pronta para essas festas. Quando, no testemunho delas, elas sempre apresentaram em detalhes esses momentos como momentos muito degradantes, violentos, que elas não queriam passar, que elas não queriam mais estar ali, que estava atrapalhando a carreira delas, a vida pessoal delas, a cabeça delas psicologicamente, mas que elas se sentiam obrigadas a participar e a estar ali, porque ele dominava a carreira delas, a vida delas, manipulava inclusive psicologicamente elas, e elas tinham medo. Bom, quero te perguntar sobre 2 momentos. O momento em que a Cassie Ventura, ou a Cassandra Ventura, como você chama, prestou depoimento. Você já disse o que ela afirmou, mas eu queria entender mais um pouco do clima da coisa. E qual a reação do P. Diddy
depois, logo em que ele ouviu o veredito. O testemunho da Cassandra foi, obviamente, o ponto alto desse julgamento. Ela fez um testemunho longuíssimo que durou vários dias, uma semana inteira, deu muitos detalhes, e teve ainda um ponto mais dramático nele, porque ela estava grávida de 8 meses e meio, então uma barriga enorme, e contando todos esses detalhes sobre violência, sobre manipulação psicológica, sobre as pressões que ele fazia. E ele olhava fixo para ela, assistiu a tudo, estava sempre presente, claramente, muito sério. O tempo todo ele fazia anotações no papel ou em post-its, assim, e passava para os advogados dele. E a gente via que em alguns momentos ele fazia uma anotação, passava para o advogado, e logo depois o advogado fazia uma pergunta relacionada ao que ele tinha escrito. Então dava claramente uma sensação de que ele estava dirigindo a defesa dele. Em relação ao júri, era muito interessante, porque onde a gente estava, a gente não conseguia ver os jurados, mas a gente conseguia ver o rosto dele em vários momentos, encarando os jurados, olhando fixamente durante 20, 30, 40 segundos para cada uma das pessoas que estavam ali para julgar ele culpado ou inocente. O único momento em que ele ficou menos tenso foi hoje, quando os jurados voltaram, né, para a sala, para o tribunal, e ele estava rodeado com os advogados dele, e a família dele, as filhas, os filhos, a mãe, sentados nas cadeiras imediatamente atrás dele. Quando ele entrou no tribunal, ele parecia bastante confiante. Assim, sorriu, fez um sinal, e em algum momento olhou para os filhos e falou: eu vou voltar para casa, eu estou voltando para casa. Então ali deu para entender que ele sentiu que a estratégia da defesa dele poderia ter dado certo. Carol, a qualquer momento o juiz do caso vai decidir o que vai acontecer ou quando vai acontecer o resultado final desse julgamento, se ele de fato vai ou não para casa. Então eu não vou te dar um tchau, eu vou te dar um até já, porque eu sei que você volta. Combinado. Daqui a pouco eu volto para dizer se o Sean Combs vai esperar em casa pela sentença dele ou se ele vai continuar preso até o juiz definir se e quantos anos ele ainda vai ficar na prisão. Oi, Natuza. Tô voltando aqui, então, só para contar que o juiz, 5 horas em ponto, chamou todo mundo de volta para o tribunal e apresentou a decisão dele. Pontualmente, 5 horas da tarde, estava todo mundo novamente reunido ali no tribunal para o juiz decidir se ele aceitaria que Sean Combs, então, aguardasse a sentença em liberdade, ou se ele teria que voltar para a prisão, onde ele já está há meses, para aguardar até o dia 3 de outubro, quando ele propõe, então, dar a sentença. Ele disse que até vai ouvir o lado da defesa para tentar antecipar a data da sentença. Mas ele negou fiança e negou liberdade nesse momento para Sean Combs. Ele disse que, conforme a própria defesa admitiu, esse é um caso de violência. E como Sean Combs, ou o P. Diddy, já demonstrou desrespeito pela lei e propensão à violência, ele achava mais coerente, então, que o Sean Combs aguarde a sentença em prisão e não em liberdade. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com Kaique Matos. Kaique, quem é Sean Combs ou Sean Diddy Combs? Como é que ele construiu esse império? Qual é a história dele no hip hop? Bom, o Diddy, ele tem a história clássica de todo rapper, assim, que saiu dos guetos americanos e conseguiu ascender, né? Ele veio de uma família desestruturada, o pai dele era ex-militar, acabou sendo morto por estar envolvido com tráfico de drogas e tal. O pai de Sean era um gangster, um traficante que atuava nas ruas de Nova York. E ele foi morto porque estava dedurando policiais. Na época, Sean tinha 3 anos. A mãe era uma professora e modelo também.
E aí, ainda adolescente, assim, ele conseguiu um estágio na Uptown Records, que era uma grande gravadora muito importante para a cultura negra. Ela existe ali desde os anos 70. Como forma de impulsionar artistas, principalmente do jazz e do blues. E com a ida do Diddy, a gente tem a gravadora olhando um pouco mais pro lado do hip hop. Então, dali, acho que o nome mais famoso que a gente pode falar que saiu foi a Mary J. Blige. E ali o Diddy, ele atuava mais como um curador, uma pessoa que conectava a cena da música com a gravadora. Ele foi despedido e foi um ano seguinte ele fundou a Bad Boy Records, que é a gravadora dele. E nesse período é quando ele firma o contrato com o Big, que era basicamente o maior nome do rap naquela época, junto com o Tupac, que até hoje são considerados os maiores nomes dentro do rap internacional. E aí, com o sucesso do Big e com uma expertise muito grande, ele vai criando várias conexões ali com o mercado e começa a expandir o empresariado dele. Então, é quando ele descobre ali algumas artistas como a Janelle Monáe, tem o Craig também, que é um rapper muito conhecido da cena. E com o tempo ele vai expandindo esse portfólio, indo para fora do hip hop, chegando no cinema, depois expandindo para o ramo empresarial mesmo, com destilados, mídias também, conglomerados de mídia, e assim ele construiu esse grande império que ele tem. No ramo do cinema, o que ele fez? No cinema ele atuou, a maior parte do trabalho dele é com atuação. Ele participou ali o filme mais famoso talvez seja o Muppets 2, em um de máfia, que ele atua como um chefe de tráfico de drogas e tal, que chama Made. E além disso atua na produção de alguns filmes, a maioria documentários mesmo. E o que acontecia nos bastidores de tanto sucesso? Tem histórias de festas que ele dava, né? Isso, ele tinha as famosas festas brancas, né, as white parties, que ali ele organizava eventos para toda a classe artística e basicamente as pessoas mais famosas da sociedade americana. Então, você tinha ali artistas de diversos gêneros musicais, atores, Leonardo DiCaprio, ao mesmo tempo você tinha Beyoncé, Jay-Z e muitos nomes grandes que atuavam por trás da indústria, né? Tanto donos de gravadoras como donos de marcas e ali ele fazia os contatos, né? Ele criava um grande espaço de networking com diversas camadas da sociedade. Só que a gente tinha um outro lado dessas festas, né? Que geralmente acontecia na área VIP. E algumas pessoas eram selecionadas, tanto por pessoas ali como se fossem olheiros na festa dele, que chamavam a atenção ali do grupo específico que ele tinha para fazer as coisas que ele fazia na área VIP. E ao mesmo tempo, uma parte dessas pessoas selecionadas vinham muito da indústria. Então eram muitos artistas que estavam começando e tinham aquela promessa de ter um contrato com uma gravadora ou ter acesso a essas festas que eram muito famosas, né? Para alguém que está começando poder ocupar um espaço onde, sei lá, uma Beyoncé, um Leonardo DiCaprio é uma coisa muito grande, né? Então existia essa chantagem quase, assim, para essas pessoas participarem desses eventos. Mas o que acontecia exatamente nessas festas? Numa camada mais branda, a gente tinha uma festa comum como qualquer outra, com música ao vivo, muita festa, muita bebida. Só que em alguns casos específicos tinha droga na bebida. E chegava um ponto que até um dos produtores, um pessoal que trabalhou perto do Diddy, falava que chegava um momento da festa que ele pedia para algumas pessoas ir para a área VIP. E aí, quando esse momento acontecia, já era meio que de conhecimento geral de quem participava muito do que ia acontecer, né? Eram chamadas as maratonas sexuais, que essas pessoas eram levadas e de lá acontecia tudo que, enfim, veio pra mídia com os casos de agressão sexual, violência, tráfico e tudo mais. Mas na esteira de toda essa fama, surgiram as primeiras denúncias contra Sean. Segundo relatos, o magnata do hip-hop exibia nos bastidores um lado agressivo. E este é um funcionário que conviveu com P. Diddy por 3 décadas. Com medo, ele não quer se identificar. Esse cara é muito violento. Ele pensava, se as pessoas o temessem, elas o respeitariam. Além do comportamento abusivo, testemunhas relatam um lado ainda mais violento de Diddy. A gente estava no estúdio e Puff uma vez disse: se elas continuarem me enchendo o saco, eu vou drogá-las e mandar elas se prostituírem para os meus amigos. E o que acontece com o império dele quando essas denúncias começam a ganhar os holofotes? Quando a gente pensa no Diddy,
acho que a imagem que era vendida dele é muito desse sonho americano ter dado certo até para a pessoa mais pobre possível, da classe social mais prejudicada e tal. E aí ele vem de uma situação completamente desigual para ele, assim, sem perspectiva, e atinge todo um sucesso inimaginável, né, para alguém que vem do hip hop, virou um grande empresário e expandiu. Acho que o ponto muito importante na carreira do Diddy é que ele expandiu a área de atuação dele, né? Então, quando a gente pensa em grandes celebridades como o Usher, que era um fenômeno dos anos 2000, o próprio Justin Bieber acaba tendo conexão pelo Usher, que era... o Usher descobriu o Justin Bieber, mas o Usher o mentor do Usher é o Diddy. Então, existe essa conexão. A Mariah Carey, a Janelle Monáe, então grandes nomes do R&B e da música estavam envolvidas com ele. Ele também tinha muitos negócios com... Envolvidos comercialmente, você está dizendo? Comercialmente, assim. Muitas pessoas foram descobertas pelo Diddy, tiveram esse sucesso mainstream graças a ele. Ao mesmo tempo, ele tem um conglomerado de mídia que chama Revolt, que é muito importante também, voltado para a cultura negra. Então, assim, ele atuava em várias seções, assim, da mídia e parecia quase a imagem de um ser intocável, né? Uma pessoa que não poderia cair. E quando essas denúncias começam a aparecer, os casos começam a se mostrar ali, os depoimentos, a gente começa a ter um derretimento, quase uma corrosão desse status dele, ao ponto de que hoje, acho que independente do resultado do caso, é praticamente impossível ele recuperar o que ele teve um dia. E como é que essa história mexe com a comunidade do hip hop? E por que tanto se fala que acaba sendo uma história sobre abuso de poder, cultura do silêncio, machismo e violência? O hip hop, ele é uma cultura... Ele nasce no Bronx, ali nos anos 80, e ele é fruto, basicamente, do descaso do Estado. Ele nasce ali entre os anos 70 e 80, naquela época em que o Bronx estava pegando fogo, existia muita guerra de gangue. E foi quase como se fosse um pacto social entre as gangues e as pessoas da comunidade para ter um tratado de paz. E nisso começam a ter algumas festas, e aí surge o hip hop. Ele é formado de 5 elementos, entre música, grafite, cultura, enfim, tudo isso envolve, só que ao mesmo tempo ele é um produto de pessoas marginalizadas. Então, com a falta de estudo, de acesso a outros pensamentos, vai se criando ali uma cultura machista, basicamente. Então, é a lei das ruas, pouco sentimento, muita agressividade, basicamente uma relação de dominação ali entre bairros e isso transpareceu nas músicas, né? Acabou sendo um comportamento levado de geração em geração. Isso começa a mudar dentro do hip hop ali para os anos 2000 a 2010, com o surgimento de alguns artistas como o Kanye West, o Drake, que começam a se questionar, a falar um pouco mais de sentimentos, mas ainda assim era um tabu muito grande dentro da cultura hip hop. E acho que com o caso do Diddy fica claro que existe um pacto ali, acho que mais do que um pacto entre homens, de não denunciar o que o seu amigo ou o seu parceiro comercial vai falar, mas acho que um pacto entre pessoas que vêm do mesmo lugar, quase um medo de, se eu denunciar ele, eu posso estar jogando contra uma causa que eu também luto, que é uma pessoa, que é a ascensão social e tal. Então, acho que esse caso, ele vira uma chavinha, ele abre um debate importante que já estava sendo falado dentro do hip hop, de ter mais diversidade, de ouvir mais o que as mulheres têm para falar, o que a comunidade LGBTQIAPN+ tem para falar, e justamente quebrar esse pacto de proteção que existe, de não comentar o que o dono da sua gravadora faz, o que seu amigo faz, e gera um debate mais aberto. O hip hop, ele vem como um movimento apaziguador e político, de certa forma, assim, de armar a população periférica contra a violência que eles estavam sofrendo, mas ao mesmo tempo ele estabelece uma base muito importante de você trocar as armas pela caneta, né? De ali, ao invés de eu matar o rival de uma gangue ou uma pessoa que eu tenho desavenças, eu posso fazer uma letra e criticar ela, e existe ainda assim uma animosidade, uma agressividade, mas ela não é mais física, ela já fica no campo da lírica. Cria-se também, a gente fala que o hip hop ele é um esporte de competição, né? É mais interessante
quando eu faço uma letra te criticando ou acabando com alguma coisa que você fez, você me devolver isso. E assim, um tenta levar o outro. Acho que foi uma forma que eles encontraram, assim, de apaziguar e, de certa forma, levar a cultura para frente. E você vê essa transformação acontecendo mais intensamente depois do escândalo dele? Acho que são dois movimentos que já estavam acontecendo em paralelo. Esse derretimento da imagem do Diddy trouxe à tona muito silêncio que foi cometido por parceiros próximos. E, ao mesmo tempo, esse debate ele já vem crescendo muito por uma questão própria do estilo musical. Assim. Acho que a gente estava num momento muito de mesmice. As narrativas estavam sendo as mesmas e isso obrigou a gente a surgir outros espaços, né, outras necessidades. Então, são duas narrativas que acabam se encontrando com o mesmo propósito, que é dar um basta justamente nesse comportamento machista, esse protecionismo que existe e, ao mesmo tempo, abrir mais espaço para novas narrativas e outras perspectivas. Kaique, muito legal te ouvir, que bom que você esteve aqui conosco, bom trabalho, aliás, parabéns pelo trabalho e bom trabalho para você. Obrigado. Este episódio usou áudios do documentário Diddy, Como Nasce um Bad Boy, disponível no Globoplay. E antes de me despedir, vou te fazer um convite. Compartilhar o assunto com quem você quiser. Você ouve o assunto no Spotify? Então compartilha por lá. Assim o nosso conteúdo chega a cada vez mais ouvintes. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Carlos Catelan. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.